A senhora Mary Laveau. Como é possível? Ouvi tanto sobre a senhora, mas pensei que estivesse morta. Lucy não conseguiu responder. Mary sorriu. A Mary Laveau de que ouviu falar é minha avó, Lucy. E sim, ela morreu. Inclusive seus despojos estão aqui, neste cemitério. A senhora é a neta de Mary Laveau. Por Deus. Em realidade, estou sem palavras. Não temos tempo para as palavras, Lucy. Temos muito trabalho pela frente. Mary fechou os olhos como se deixasse o vento tocar sua face. Como se quisesse que suas lembranças fossem para outro lugar. Minha avó ensinou a minha mãe tudo o que ela sabia e minha mãe, que também era Mary, me ensinou tudo o que eu sei. Lucy não sabia explicar o refrigério que sentia. Seu coração estava confiante e determinado. Sua avó fez um grande trabalho. Ela deve estar feliz com o que vê. Mary sorriu. Me chame de você. Lucy assentiu. Estou pronta para ir amanhã tão logo o sol nasça. Se importa? Para mim está bem. Não temos tempo a perder afinal de contas. Estarei na porta da sua pensão. Lucy seguiu seus instintos e abraçou Mary. Será uma honra tê-la conosco. Mary retribuiu o gesto. Tranquilize-se. Agora vá. Seu amigo está preocupado. Mary deixou Lucy com um sorriso no rosto difícil de ser desfeito. Lucy correu para contar a novidade a Thomas, que a esperava sozinho e resignado, sentado em uma tumba qualquer. Onde estão todos, Thomas? Estão todos no além. Não é para lá que os mortos vão. Sabe a que me refiro? Onde estão Cecília e os outros? Também se foram. E você está bem? Me parece confortável aí. Não cogitou a possibilidade de ir atrás de mim para ver se eu precisava de algo. Eu fui. Vi você conversando com uma senhora. Não quis me aproximar muito, estavam tão entretidas que não me notaram. Desculpe, retiro o que disse. Obrigada por se preocupar. Podemos ir? Não imagina quem era a mulher que viu. Não faço ideia. O que acha de conversarmos no caminho? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Thomas, aquela mulher era a neta de nada mais nada menos que Mary Laveau. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Thomas. Ela também se chama Mary. Consegue acreditar nisso? Era ela que queria falar com você? Sim. Mas o melhor, ainda está por vir. Sente-se novamente para não cair. Acredito que você já esteja familiarizada com este local, Lucy, mas eu não. Vamos embora e eu prometo lhe ouvir até amanhã de manhã se quiser. Claro, vamos. Lhe conto no caminho. Lucy e Thomas seguiram caminhando pela madrugada escura caminho da pensão. Eram observados pela lua tímida por entre as nuvens e pelas testemunhas invisíveis que enchiam as esquinas daquela cidade tão simples quanto intensamente mágica. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 13. O sol surgia em uma manhã cinzenta e fria. Lucy e Thomas já estavam de malas prontas. Desceram para compartilhar o último café da manhã em Nova Orleans. Cecília os esperava no salão. Bom dia, crianças. Sinto o cheiro de despedida no ar. Estou certa? Sim, senhora Cecília. Não imagina como meu coração está triste em ter que deixar esta cidade. Engana-se, Lucy.
Não só imagino como posso sentir sua tristeza em meu coração. E a sua também, meu rapaz. Cecília olhou para Thomas com empatia. Vamos, sentem-se. Vão precisar se abastecer bem para a viagem que os espera. Thomas e Lucy se sentaram. Senhora Cecília, William poderia nos ajudar com as bagagens? Mas é claro que sim, Sr. Thomas. Tão logo lhe sirva, darei as ordens. Não se preocupem. Obrigado. Estou feliz que encontraram o que vieram buscar. Em realidade, encontramos bem mais que esperávamos, Sra. Cecília. Lucy estava visivelmente emocionada com o clima de despedida que se desenhava. Eu sei. Não é maravilhoso? Pois agora desfaçam essas caras tristes. Nova Orleans não sairá do lugar. Estará bem aqui quando regressarem. Animem-se. Thomas sentiu uma onda de esperança invadir-lhe o ser. Seria Erzulie falando por ela. Lucy também quis acreditar nas palavras da nova amiga, sim. Queriam voltar um dia, quem sabe, juntos novamente. Obrigada por tudo, Sra. Cecília. Sem sua ajuda jamais conseguiríamos. Quer me fazer chorar a esta hora da manhã, senhorita? Lucy e Cecília estavam emocionadas. Tome. Lucy pegou um envelope de dentro da bolsa e ofereceu a Cecília. Pode acertar tudo com Mason quando saírem. Já acertamos a hospedagem. Isto é para ajudá-los a manter esse lugar maravilhoso como é agora. Não é preciso, senhorita, não se incomode. Eu faço questão, Cecília. Me deixaria muito feliz. Cecília pegou o envelope, timidamente. Meu coração lhe agradece, senhorita. Nos será muito útil. Sinto muito pelo momento que estão passando aqui. Uma cidade tão rica, tão cheia de vida. É triste demais. Sim, é triste, mas nem tudo está perdido. Ainda encontramos um bom coração aqui e outro ali. Chegará o dia em que todos poderão frequentar os mesmos lugares, as mesmas escolas, poderão se casar com alguém de cor diferente da sua. Esse dia há de chegar, Sra. Cecília. Até que esse dia chegue, nos manteremos fortes e unidos. Todos nós, e quando digo nós, me refiro ao que vem além da cor da pele. Me refiro àqueles que veem apenas pessoas. A senhorita, o senhor, eu. Nós. Cecília sorriu comovida. Lucy abraçou Cecília afetuosamente. Jamais lhe esquecerei, jamais esquecerei este lugar. Naquela manhã, conforme o combinado, Lucy, Thomas e Mary deixavam Nova Orleans a caminho de Nova York. Thomas ainda estava perplexo com a ideia de viajar com a neta de Mary Laveau. Olhava Lucy com profunda admiração. Como conseguiu chegar tão longe em tão pouco tempo? Já Lucy via Mary como a salvação de Laura e já não tinha dúvidas. Deus estava ao lado de sua prima. Sem que Laura pudesse imaginar, ajuda para o seu problema estava a caminho. Lucy e Thomas não conseguiram apenas respostas. Levariam Mary Laveau para Nova York, a neta da maior sacerdotisa da América. Naquela manhã, Laura preferiu passar mais tempo na cama, apesar da insistência de William que despertasse cedo para quem sabe fazer um passeio ou cuidar do jardim. Após 11 horas da manhã, Laura finalmente descia para o café da manhã. William a aguardava preocupada. Sente-se bem? Minha cabeça está me matando. Não há remédio que funcione. Tome seu café. Eu mesma fiz. Onde está Joane? Pedi que batesse um bolo de coco com abacaxi. O seu favorito. Obrigada, William. Sr. Jonathan anda preocupado com a senhora. Eu sei. Sinto tanto quando preciso mentir sobre minha situação.
Outro dia me fez várias perguntas sobre a senhora, como estava se alimentando na ausência dele, se queixava-se de algo. Ele lhe tem amor sincero. Ainda assim tenho tanto medo de perdê-lo. Sinto-me um joguete de forças com as quais não tenho nenhum controle. Precisa ser forte e controlar suas emoções. Me esforçarei, Uina. Esteja certa de que me esforçarei. Ontem não tocou em seu jantar, acha que Sr. Jonathan não percebeu? Eu sei que percebe. Está evitando me fazer perguntas. Porque sabe que a senhora sempre responde o mesmo. Pensa que ele vai esquecer dos exames. Sabe que terá que fazê-los. Lucy voltará em breve e tudo se resolverá. Não tenho problema algum de saúde. Eu sei disso. Bem, tome seu café por hora. Faça um esforço. Fiz o leite cremoso como gosta. Você é um anjo em minha vida. Uina sorriu e se manteve à espreita de Laura, esperando que a senhora se alimentasse devidamente. Ao contrário do que ocorria em outras manhãs, Laura recuperou o apetite de forma considerável. O leite não lhe embrulhou o estômago e conseguia sentir, ao menos levemente, o sabor da torrada e do queijo. Senhora, creio que servirei seu café todos os dias. Veja como se alimentou bem. É verdade, Uina, nem parece as mesmas coisas. Sinto o gosto do leite, do queijo. Como é possível? Uina parou para pensar por alguns segundos. Sim, como era possível? A única vez em que Joane não preparou o desejum, foi quando Laura conseguiu desfrutar dele. Seria apenas coincidência. De qualquer forma, não quis atormentar Laura ainda mais. Verá que se sentirá mais forte durante todo o dia. Sr. Jonathan ficará feliz em saber que se alimentou bem. Laura estava surpresa consigo mesma. Passou o dia cuidando do jardim e à tarde, resolveu ler um livro. Desde que se casou, Laura notou que passou a ler bem menos que antes. Por mais que tentasse se concentrar em alguma leitura, vez ou outra o desânimo ocupava o seu ser, fazendo com que desistisse e se entregasse ao leito. Desta vez, sentia-se mais disposta e resolveu se arriscar em uma nova tentativa. Fechou a porta da biblioteca e sentou-se confortavelmente. Pegou o livro Les Pinks Disglaces, de Jules Verne, que havia deixado sobre a mesa. Apreciou a capa, o título e o fundo azul e iniciou a leitura com certa empolgação, afinal, aproveitaria a ocasião para treinar seu francês. Joane começava a preparar caranguejos para o jantar, enquanto Ina estendia alguns lençóis em uma parte mais longínqua da área externa. Sam havia saído da casa, estava encarregado em trazer alguns itens a pedido de Ina. Laura estava tendo êxito em se ater às páginas do livro, fazendo com que seu estado geral melhorasse sensivelmente. Uma leve sensação de estômago vazio voltou a incomodar, o que a deixou de certo modo, feliz. Sentiu como se sua energia voltasse pouco a pouco, assumindo cada parte do seu corpo, recolocando tudo em seu devido lugar. Somente após um longo tempo de leitura, seus olhos começaram a pesar e em um gesto quase involuntário, Laura colocou o livro sobre a mesa, recontando-se na cadeira. Apesar de estar sentada, experimentava uma cômoda sensação de conforto que a fez fechar os olhos para desfrutar melhor aquele momento de paz. Não tardou para que o sono viesse de forma profunda. A serenidade que Laura experimentava alguns minutos atrás, começou a dar lugar a uma inquietação já conhecida. A biblioteca clara e arejada se transformou em um lugar escuro e sufocante. Laura correu até a porta e saiu do cômodo ofegante, como se lhe faltasse o ar para respirar. O alívio não durou muito tempo. Toda a casa parecia ter sido tomada por uma nuvem densa que tornava o ambiente pesado e inóspito. Uina. Joane. Laura corria pelo salão na esperança de ser ouvida,
mas sua voz parecia ser sufocada por uma névoa invisível. Olhou para a porta que estava aberta e resolveu sair. O sol daquela tarde havia dado lugar a um dia nublado e triste. Seu coração se angustiava a cada passo. Uina. Sem saber como, a mansão começou a lhe parecer ameaçadora e hostil, não lhe parecendo em nada com sua casa de alguns minutos atrás. O que está acontecendo? Será que estou ficando louca? Laura precisava sair dali, embora não tivesse um plano definido. Correu para o jardim, mas nem mesmo seu local preferido da casa lhe causava qualquer bem-estar. As cores das flores de outrora davam lugar a escuras folhagens, disformes e sombrias. Laura tentou voltar a casa, mas quando se deu conta, estava dentro do labirinto de arbustos. Caminhava sem saber para onde ir. Buscava a saída freneticamente, até que se deparou com Nancy. Laura não sabia o que fazer, resolveu ficar ali, parada para ver o que viria depois. Nancy estava visivelmente fora de si. Por que está roubando Jonathan de mim? Volte para o inferno de onde nunca deveria ter saído e deixe-me em paz. Éramos felizes aqui, nesta casa. Roubou-me tudo. Tudo. Deixe-me em paz. Laura falou em tom austero. Jonathan amava-me. Iríamos nos casar. Eu sou a sua esposa. Jonathan ama a mim. Essa história não lhe pertence. Não lhe pertence. Deixe-nos em paz. Laura gritava descontroladamente em um devaneio de ódio e loucura, interrompido pela voz de Uina. Senhora. Senhora. Acorde. Laura abriu os olhos e se viu amparada por Uina, que lhe segurava os braços. Senhora Laura, estava tendo um pesadelo. Por Deus, Uina. Não pode ser. Não foi um pesadelo. Nancy está aqui. Está aqui. Laura saiu da biblioteca e seguiu para o jardim da casa, sendo seguida por Uina. Senhora, volte. Por favor. Joane observava de longe. Laura entrou no labirinto, correndo de modo ofegante e sem direção. Uina conseguiu alcançá-la, o que viu em seu sonho. Nancy estava aqui, esperando-me. A maldita está aqui, em minha casa. Olhe ao seu redor, senhora. Não há ninguém aqui. Laura andou pelo labirinto ao lado de Uina por mais algum tempo. A senhora teve um sonho ruim, apenas isso. Vamos entrar, por favor. Ela estava aqui, Uina. Tudo estava diferente, mas igual, entende? Sim, eu entendo, mas agora precisa se acalmar. Acredita em mim? Diga que acredita em mim. Sim, eu acredito. Juro por Deus que acredito, mas agora precisa entrar. Laura abraçou Uina e se entregou a um choro copioso. Estou cansada. Vou levá-la para seu quarto. Venha. Uina apoiou os braços de Laura sobre seus ombros e a amparou com cuidado. Caminharam devagar em direção à casa, onde Joane esperava logo à entrada. Sente-se bem, senhora Laura. O que houve, Uina? Nada demais, senhora Laura imaginou ter ouvido a senhorita Lucy chegar. Vou levá-la até seu quarto. O tom de voz de Uina encerrou qualquer tentativa de maiores questionamentos. Joane observou Uina e Laura subirem as escadas em silêncio. Uina colocou Laura na cama, tirou-lhe os sapatos e ajeitou as cobertas com esmero. Descanse. É tudo o que precisa agora. Tome, beba um pouco de água. Uina serviu Laura com água fresca que estava sobre a mesinha. Ela não vai me deixar em paz, Uina. Laura deu 2 goles de água e devolveu o copo, com as mãos ainda trêmulas. Aquela senhora Edith deve estar fazendo com que eu tenha tais sonhos. Conversaremos depois de seu descanso.
Não quero dormir, Uina. Não posso. Não precisa dormir, apenas descanse, mas se acaso durma, estarei aqui, bem aqui sentada. Se a senhora começar a ter pesadelo, eu lhe acordo, está bem? Fique aqui, não vá embora. Não irei a lugar algum. Uina ajeitou os travesseiros de Laura e se sentou na penteadeira em frente à cama. Laura fitava a cortina esvoaçante à luz do sol que entrava pela janela. Desejou com todas as forças que Lucy tivesse o êxito esperado e conseguisse as respostas de que precisava. Aprenderia a fazer o que fosse preciso para tirar Nancy do seu caminho. Enfrentaria os feitiços de Edith, pagaria com a mesma moeda. Lucy era sua última esperança. Capítulo 14. Naquela noite, Laura tentou disfarçar seu estado de espírito, inquieto e instável, mas não conseguiu jantar, apenas fez companhia ao marido durante a refeição. Tentou manter um tom de normalidade, o que não teve êxito. Jonathan notou o semblante angustiado da mulher, mas sabia que perguntar-lhe não seria o caminho. Já havia percebido que Laura tentava poupá-lo de algo e então esperou a hora de dormir para buscar as respostas de que precisava por si mesmo. Amor, vá para o quarto, vou ao escritório separar alguns papéis para levar amanhã. Está bem, não se demore. Serei breve, prometo. Jonathan beijou Laura com carinho. Assim que a esposa subiu as escadas, Jonathan foi até a cozinha. Uina e Johnny se surpreenderam com a presença do senhor da casa. Johnny limpou as mãos molhadas no avental e Uina deixou os copos que começara a enxugar sobre a mesa. Pois não, senhor. Necessita de algo em especial? Uina tomou a palavra. Preciso falar com as duas. Poderiam ir até meu escritório? Sim, senhor. Ambas responderam quase ao mesmo tempo. Jonathan deixou a cozinha com o semblante mais sério que o habitual. O que deve ser, Uina? Isso teremos que ver. Uina tirou o avental e colocou alguns fios soltos dentro da toca. Johnny a acompanhou. Ao entrarem no escritório de Jonathan, Uina e Johnny encontraram o patrão sentado à mesa com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Estava recostado na cadeira imponente e sua fisionomia delatava a seriedade do assunto que se seguia. Sentem-se. Serei breve, Laura me aguarda e não quero que saiba que teremos esta conversa. Sim, senhor. Johnny respondeu prontamente. Do que se trata, senhor Jonathan? Uina fez a pergunta, embora já imaginasse a resposta. Estou preocupado com Laura. Ela não me parece bem e se recusa a admiti-lo. Sinto que esconde algo de mim, possivelmente para me poupar de preocupações. Sei que já lhe perguntei isso, Uina, mas parece-me que as coisas saíram um pouco de controle desde que fui para a Califórnia. Sabem de algo que não sei? Jonathan foi direto e precisava de uma resposta direta. Uina tomou a palavra. Senhora Laura teve dias bem difíceis durante a sua ausência. Mesmo a presença de sua prima não a fez mudar seu estado de ânimo. Com a sua volta já é possível notar sua melhora. Hoje mesmo já tomou seu café da manhã como há muito não fazia. Fato é que ainda levará algum tempo para restabelecer-se por completo, senhor. Jonathan entendeu que Uina falava pelas duas e prosseguiu seu questionamento dirigindo-se a ela. E quanto a Lucy, sabem se elas brigaram ou algo assim? Já faz dias ela não veio ver a prima. Algo raro para uma relação tão íntima. Lucy disse-nos diversas vezes que iria embora tão logo o senhor regressasse. Ela teme que de alguma forma possa atrapalhar a recente vida conjugal da senhora Laura. Não houve brigas ou qualquer desentendimento. Não, senhor. Em absoluto. Como Laura se comporta em minha ausência? Faz suas refeições, cuida do jardim, aparenta algo em que se deva levar em conta.
como disse, enquanto esteve fora, ficou bastante abalada. Não se alimentava bem, dormia muito, mas não se descuidava do jardim, que era em realidade o seu único motivo de alegria. Nada mais ocorreu, Senhor. Peço que me relatem caso notem algo em sua saúde ou em seu comportamento. Qualquer coisa. Não se preocupe, Senhor. Lhe manteremos informado. Como disse, é melhor que Laura não saiba de minha petição. Se sentiria vigiada em sua própria casa. Sim, Senhor Jonathan, tem toda a razão. Obrigado, Uina. Obrigado, Joane. Boa noite. Uina sabia que tal dia chegaria. Seria impossível que Jonathan não notasse o estado de Laura. Fez uma promessa a si mesma que se o regresso de Lucy não mudasse as coisas, ela mesma falaria de Nancy Edith para Jonathan, pessoalmente. Joane esperou que Uina se recolhesse para voltar ao escritório de Jonathan. Com licença, senhor. Preciso lhe falar, se me permite. Desta vez, a surpresa foi de Jonathan. Do que se trata? Joane fechou a porta. Não estou certa de que isto é o correto a ser feito, mas creio que o senhor precisa saber. Saber o quê? Uina não disse tudo, mas não o fez por mal. Ela pensa que protege a senhora Laura lhe escondendo a verdade. Jonathan se levantou e caminhou até Joane. De que verdade fala? A senhora Laura tem se comportado de modo estranho já há alguns dias. De fato, começou com a sua viagem, mas vem piorando dia a dia e não vejo sinal de melhora, nem de longe. Fale mais. Desculpe-me o termo, senhor, mas parece que não está conseguindo manter suas ideias em ordem. Fala de coisas sem sentido, diz que vê coisas. Quanto a Lucy, não está ajudando a uma amiga como a senhora Laura disse. A senhorita Lucy viajou para Nova Orleans a pedido da senhora. Nova Orleans. Por que Laura pediria tal coisa? A senhora acha que precisa de algum tipo de ajuda espiritual. E por que Laura precisaria deste tipo de ajuda? Algo aconteceu? Uma notícia, uma visita. Algo com seus pais? Não sei, senhor. Creio que nada de relevante tenha ocorrido. Talvez se o senhor insistir em questioná-la sobre seu estado, tenha sua resposta. Não abrirá seu coração para mais ninguém. Jonathan teve enorme dificuldade em acreditar no que ouvia. O que ela diz que vê? Não sei bem, senhor. Ela fala coisas sem sentido. Não noto problemas de saúde, mas... entende o que digo, sua cabeça não anda nada boa. Jonathan sentiu certo desconforto com a notícia. Seu coração estava angustiado e sua alma, pesada. Mais alguma coisa, Joane? Não, senhor, apenas que não diga que eu lhe contei. Uina não me perdoaria, tampouco a senhora. Apenas me preocupo, senhor Jonathan. Apenas isso. Claro, fique tranquila. Ninguém saberá que me disse tais coisas. Obrigado, Joane. À disposição, senhor. Joane deixou Jonathan a sós com seus pensamentos e uma verdade difícil de aceitar. Por que Laura lhe esconderia suas crenças? Por que não compartilhava com ele suas dificuldades? Talvez porque imaginasse que não aprovaria sua maneira de tratá-las. A preocupação com o estado de Laura aumentou, mas o que mais lhe feria naquele momento, era o fato da esposa não lhe ter tido confiança o suficiente para falar sobre os seus problemas. Será que o amava assim como ele a amava? Jonathan tentou tirar tais pensamentos de sua mente. Por alguma razão, Laura precisava de ajuda. Talvez após uma noite de sono, pensaria em uma maneira de ajudar a esposa, para que tivesse de volta a mulher com quem havia se casado.
Foi para o quarto sem saber se conseguiria disfarçar seu descontentamento. Laura o aguardava na cama, com o livro nas mãos. Meus olhos já estão pesados. Colocou o livro na mesinha de cabeceira. Amanhã terei uma reunião importante. Precisava colocar alguns papéis em ordem. Jonathan se trocou e lavou o rosto em silêncio. Não sabia o que dizer. Se lembrou de Nancy e de seus hábitos em relação às práticas religiosas. Jamais se opôs, embora não se envolvesse. Ainda não tinha opinião formada a respeito, porque Laura temia não compartilhar seus pensamentos com ele. E o que a estaria perturbando tanto? Queria poder conversar com a esposa, mas achou melhor respeitar seu silêncio sobre o assunto. Laura não notou a expressão apreensiva de Jonathan. Sentia-se fraca, tonta, precisava descansar. Tão logo Jonathan se deitou, recostou a cabeça em seu peito e esperou que o sono a visitasse. Para Jonathan, uma noite longa de profundas divagações estava apenas começando. Na manhã seguinte, Uina deixou Laura a par das preocupações de Jonathan. Lhe advertiu que sustentava a ideia de que seu marido deveria saber sobre as ameaças de Nancy Edith, porém, mais uma vez Laura a convenceu de que deveria esperar o retorno de Lucy para decidir o que fazer. Ao contrário da manhã anterior, Laura já não conseguia sentir o sabor do café da manhã, se limitando a 2 goles de chá e uma fruta, ainda assim, a contragosto. Jonathan, por sua vez, já não pensava no assunto com a mesma amargura da noite anterior. Esqueceu a ideia de insistir em uma conversa reveladora como Johnny havia aconselhado. Entendeu que Laura temia por seu modo de pensar em relação às suas crenças e que seu estado mental se devia ao fato de ter mudado sua rotina abruptamente, o que foi fortalecido por sua ausência. Chegou à conclusão que o bem-estar da esposa estava acima de suas frustrações irrelevantes. Diminuiu ainda mais sua carga horária no escritório a fim de estar mais próximo de Laura. A presença de Jonathan era de fato revigorante para o espírito de Laura, mas ainda assim, não conseguia fazer com que seus pensamentos frequentemente fugissem para Nancy e o que ela estaria planejando fazer para se aproximar de Jonathan. Salem, Virgínia, 8 p.m. O carro comandado por Thomas percorria as ruas de Virgínia a caminho de Nova York. Mary havia levado pouca bagagem, 4 vestidos, muitos acessórios, alguns livros e muitos objetos. Pediu que Lucy lesse alguns sempre que fosse possível antes de chegarem ao destino. Mary fez o mesmo. O que está achando da leitura? São tantas novas informações. É um mundo completamente novo para mim. Eu imagino. Todas as coisas que ouvi sobre voodoo foram negativas. De voodoo, jamais havia ouvido falar, coisas boas, ou más. Nem mesmo sabia que existia. Agora que já conhece um pouco, o que acha? De fato, há coisas que me impactam, como certos rituais, mas agora consigo entender o sentido por trás deles. Creio que as pessoas demonizam o que desconhecem, Lucy. Voodoo não é apenas um momento em que nos religamos com o divino. O voodoo está presente em todos os momentos, quando conhece sobre cada planta que vê, quando sabe que uma flor é muito mais que o encanto da aparência delicada, que suas propriedades podem lhe dar algo de serenidade e sossego. Quando está cozinhando e conhece cada um dos ingredientes que utiliza e como eles podem curar, dependendo da enfermidade que exista. É conhecer a força da lua e saber que ela é muito mais que um simples adorno no céu. Isso é voodoo. É intenso demais para ser compreendido superficialmente. As pessoas pensam que não precisam saber dessas coisas. Que não tem a ver com elas. Como se elas vivessem em um mundo à parte, como se fossem feitos de outro material. Buscam a vida inteira o contato com o divino, sem se darem conta que o divino está em tudo à sua volta. Sim, Lucy, mas creio que as pessoas não buscam o divino. Em realidade,
elas buscam redenção. Precisam ter a certeza de que não são responsáveis pelas consequências de seus atos, que estão acima do bem e do mal. Precisam culpar a Deus ou ao diabo quando na verdade, só existe um Criador e que o bem e o mal estão dentro de cada um de nós. Quando deixamos o corpo isso não muda. Alguns pensam que a vida acaba aí, com o corpo. Outros creem que continuam, mas em um estado de contemplação eterna. Não imaginam que o trabalho segue exatamente como antes. Que mesmo após cruzarmos a linha entre os dois mundos, ainda somos responsáveis por nossas escolhas. Jamais imaginei que praticantes de voodoo acreditassem em Deus. Imaginava que seus deuses eram os espíritos que tomavam os corpos das pessoas. Os Loas não são deuses, são apenas intermediários, assim como os santos para a Igreja Católica. O mal que alguns veem no voodoo existe, é o mal do qual sua prima está sendo vítima. Mas será que não sabem que alguém que pratica a religião católica apostólica romana ou que frequenta a igreja protestante também seja capaz de desejar e fazer o mesmo mal que Edith? Não usariam amuletos, mas suas obscuras intenções em alguém seguramente teriam o mesmo efeito, apenas mudariam os meios. E quanto aos mortos? Como Nancy? Mortos que não conhecem voodoo também têm seus apegos, senhorita Lucy. Entendo. O voodoo só é mal para os maus. É como consigo definir. Sim, é uma forma de se dizer as coisas. E quem ganha essa luta nesse jogo de energias tão poderosas? Thomas interveio enquanto dirigia. A última palavra é sempre de Deus, Sr. Thomas. Não se engane. Estamos todos subjugados à mesma lei. Cada um responderá por si e pelos meios que usou para sobreviver, neste mundo e no outro. Enquanto Lucy continuava lendo mais sobre voodoo, Thomas pensava que talvez ele e Lucy não se veriam mais. Essa ideia, tão óbvia no começo, lhe parecia agora tão cruel. A facilidade com que Lucy via as coisas lhe dava uma certa noção de completude. Jamais havia visto a vida da forma como aprendeu a ver nos últimos dias. Era como se até conhecê-la, tudo à sua volta estivesse em preto e branco e agora, estava deslumbrado com o brilho das cores que surgiam diante dos seus olhos. Quando pararam em uma pensão, ainda em Virgínia, para passarem a noite, Thomas deu a ideia de Mary passar os dias que fossem necessários para sua estadia em Nova York, em seu apartamento. Demonstrou preocupação e interesse em ajudar Laura, o que não era uma inverdade, mas sabia que no fundo o que lhe movia, era a chance de manter contato com Lucy, pelo tempo que fosse necessário. A sugestão foi aceita de imediato. Lucy gostou da ideia bem mais do que conseguiu demonstrar. Também se sentia próxima demais de Thomas para ter que dizer adeus. Capítulo 15. Mais um dia Nancy sobre a mansão dos Ward. Após o café da manhã, Uina pediu a Jorrine que comprasse alguns itens de mercado e aproveitou para conversar com Laura. Uina demonstrou preocupação pelo fato de Lucy não ter feito mais nenhuma ligação. Senhora, não acha melhor conversar com o senhor sobre o que está vendo? Seus pesadelos pioraram e ontem teve algo de febre. Não chegou a ser febre. Melhorou assim que me banhei, lembra-se? Creio que o Sr. Jonathan deveria saber de seus medos, senhora. São eles que estão fragilizando sua saúde. Vamos aguardar o retorno de Lucy. Creio que podemos resolver sem envolvê-lo. E se a senhorita Lucy demorar a voltar? Em breve receberemos outra ligação, estou certa. Não creio que receberemos notícias suas tão cedo, senhora. O que quer dizer? Acha que algo pode ter acontecido a eles? Não, senhora. Acho que a senhorita está envolvida em seus propósitos. Ela mesma lhe avisou que não a esperasse telefonar. Não devemos condicionar essa decisão em Lucy. Ela está fazendo sua parte em Nova Orleans e nós temos que fazer a nossa por aqui.
Laura sabia que Ina poderia ter razão. Vamos esperar mais 2 dias. 2 dias, nenhum a mais. Se eu não receber notícias quanto aos avanços de Lucy, converso com Jonathan. Eu prometo. Sinto-me mais aliviada, senhora. Não imagina o quanto. Ina, há um tempo, queria lhe perguntar algo, mas sempre me escapa a oportunidade. Do que se trata? Notei que seu comportamento com Johnny mudou. Me parece que não confia mais nela. Estou certa? Laura tinha razão. Ina já não confiava em Johnny como antes. Está certa, senhora. Ela lhe deu motivos? Nada concreto, por isso não quis alarmá-la. É apenas uma impressão. Posso estar errada, mas prefiro confiar em meus instintos. O que pensa exatamente? Não sei ainda, senhora. Como disse, não tenho fatos que comprovem minha teoria. Podemos ter certa precaução com ela, porém, sem causar alarde, não quero ser injusta. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ina percebeu a preocupação nas feições de Laura. Senhora, não há necessidade de preocupar-se. É coisa sem importância. Apenas acho que Johnny é um pouco fuxiqueira. Nada demais, mas é bom evitar que suas asas cresçam e é fácil fazê-lo, apenas não permitindo que tome ciência de certos assuntos, principalmente os que lhe afligem. Está bem, tem razão. Vamos evitar que se intere de algumas coisas. Ina sabia que suas desconfianças em relação a Johnny iam mais além, mas não queria preocupar Laura ainda mais. Entretanto, achou prudente compartilhar algo de sua preocupação para não a deixar vulnerável a possíveis artimanhas por parte de Johnny. Naquele mesmo dia, o Mercury Sedan levando Mary Lavu chegava em Nova York. O sol da tarde de verão ainda iluminava as ruas já movimentadas da cidade. Alguma vez saiu de Nova Orleans, Mary? Sim, inclusive já visitei sua efervescente Paris. Confesso que nunca cogitei passar um dia a mais do que meu dever pedia em qualquer uma das cidades que fui. Nova Orleans faz parte de mim e creio que sempre fará. Lucy ouvia encantada, posso entender o que diz. Mas aqui em Nova York, é minha primeira vez. Vai gostar, estou certa. Thomas abriu a porta do carro com delicadeza e ofereceu a mão a Mary. Por fim, chegamos. Mary colocava os pés em Nova York pela primeira vez. Olhou à sua volta e notou o grande movimento de carros e transeuntes, de fato algo bem diferente de sua cidade natal. Em seguida, Thomas ajudou Lucy. Então, é aqui onde mora, Thomas? Sim, desculpe-me por não ser um local tão bem cuidado como o Upper West Side. Não noto diferença, Thomas. Senhor Thomas, há diferenças que somente algumas pessoas enxergam. Não é o caso de Lucy, seus olhos veem um pouco mais além. Lucy sorriu para Mary. Ela própria não poderia ter dito melhor. E então, Thomas, podemos subir? Claro. Vamos, eu volto depois para pegar as bagagens. O apartamento de Thomas era simples e acolhedor. Havia algumas roupas espalhadas pela sala, que ele tratou de recolher com urgência. Desculpem-me, moro sozinho, imaginam como seja isso. Não se preocupe, Sr. Thomas. Nós entendemos. Quantos quartos há? Lucy questionou interessada. Bem. Há um quarto apenas, onde durmo, aliás, onde eu dormia, porque agora será o quarto da Sra. Mary. Não quero incomodá-lo, Sr. Thomas. Durmo na sala, não se preocupe comigo. De modo algum, eu faço questão. Será uma honra hospedá-lo em meu quarto. Só preciso recolher minhas coisas de lá, que nem são muitas. Aliás,
Vou descer e pegar suas malas agora mesmo, Sra. Mary. Acomodem-se, fiquem à vontade. E quanto às minhas malas, Thomas? Desculpe, Lucy. Não entendi. Pensei que se eu ficasse aqui com vocês, evitaria muitos constrangimentos com minha tia. Seguramente ela me fará perguntas e poderá tomar ciência do problema em que estamos envolvidos e morar com Laura e seu marido. Creio que não seria apropriado. Quer ficar aqui? Thomas tentou não deixar seu nervosismo transparecer. Se importa? Thomas buscava, freneticamente, palavras para responder, em absoluto, não, não me importo. Mas, ficaria mal instalada. Não posso oferecer qualquer conforto. Thomas, acha mesmo que conforto é o que busco? O silêncio tomou conta da pequena sala desarrumada. Mary observava a cena e percebeu que Thomas não conseguiria sair daquela situação sozinho. A preocupação do Sr. Thomas é natural, mas devo concordar com Lucy. Ficaremos expostas demais quando começarmos nossos afazeres. É bom que estejamos em um lugar neutro. Não imagino bem que nos faz nos acolhendo aqui. Eu fico feliz em ajudar. Com os pés de volta ao chão, Thomas foi buscar as bagagens, a passos largos. Lucy, quando pretende avisar a sua prima que chegou? Hoje mesmo. Jonathan ainda está no escritório seguramente. Vou arrumar minhas coisas. Me banhar rapidamente e então, visitá-la. Virá comigo? Melhor que converse com Laura antes de mim e então, a traga aqui quando for possível para ela. Sairei com você, mas ficarei pelas redondezas. Posso lhe mostrar a loja de Edith? Não é necessário. Vou descobrir onde é, não se preocupe. Tão logo Lucy e Mary banharam-se. Deixaram o apartamento de Thomas e tomaram as ruas de Manhattan. Assim que chegaram em Upper West Side, Mary interrompeu a caminhada. Eu fico por aqui, Lucy. Creio que a casa de Laura esteja perto e a loja de flores também. Sim, a loja fica mais à frente. Eu entro na próxima à direita. Nos vemos mais tarde. Lucy iria pedir que Mary tomasse cuidado, mas imaginou que o seu pedido seria irrelevante. Nos vemos, Mary. Laura já não conseguia disfarçar a ansiedade com a ausência de notícias de Lucy. Suas enxaquecas só aumentavam e já estava considerando conversar com Jonathan sobre seus receios em relação a Nancy e tudo o que havia acontecido até ali, inclusive conversar com Edith. Laura descansava em sua cama, quando o silêncio do quarto foi interrompido com a chegada intempestiva de Wina. Senhora. Senhora. Não vai crer quem chegou. Vamos. Acorde. Laura abriu os olhos devagar. O que a ouve, Wina? Lucy. Lucy chegou. Sam está abrindo o portão. Levante-se. Laura saltou da cama ainda um pouco tonta. Lucy. Por Deus, Wina. Ajude-me a encontrar meus sapatos. Em alguns minutos, Wina e Laura desceram as escadas, encontrando Lucy na sala principal com um largo sorriso no rosto. Laura correu para abraçar a prima. Não conseguiu conter as lágrimas, Lucy. Esperava por uma ligação sua e agora está aqui. Lucy se afastou para ver Laura melhor. Laura, está tão abatida. Por fim voltou, Lucy. Laura abraçou Lucy novamente. Estou tão feliz. Joanne observava a cena da porta da sala de jantar, tomando cuidado para não ser notada. Estou feliz que tenham regressado, senhorita Lucy. E Thomas, como está? Lucy abraçou Wina antes de dar as boas novas. Fico feliz em estar de volta, Wina. Thomas está muito bem. Está organizando o apartamento, há muito o que fazer. Pensei que viesse com a senhorita. Não foi de bom tom tê-la deixado vir sozinha.
Na verdade, eu pedi que ele se ocupasse de seu apartamento. Eu quis vir só. Ele portou-se mal com a senhorita. Muito pelo contrário, Uina. Thomas foi meu grande companheiro nesta viagem. Ajudou-me muito. Me alegro em saber, senhorita. Sentem-se, preciso contar as novidades afinal. Joane entrou na sala de estar. Bem-vinda de volta, senhorita. Obrigada, Joane. Querem que eu traga algo enquanto conversam? Vamos conversar no jardim, Joane. Está um dia tão agradável, afinal de contas. Laura deu a sugestão, após se lembrar da advertência de Uina quanto a Joane. Por mim está ótimo. Lucy preparou-se para deixar a sala. Joane, pode continuar seus afazeres, eu mesma providenciarei chá gelado e alguns biscoitos. Uina preparava seus passos em direção à cozinha. Joane consentiu, me deu licença. Laura e Lucy deixaram a sala abraçadas. Enquanto Uina preparava a bandeja, Joane se aproximou, arrumando a mesa como desculpa. Quer dizer que a senhorita voltou de Nova Orleans com novidades. Uina continuava sua tarefa sem afetação. Não trouxe nenhuma bagagem pelo que notei e saiu daqui com tantas coisas. Uina terminou de ajeitar os biscoitos e as xícaras. Joane, deixe que os patrões se resolvam como queiram. Não nos cabe observar, tampouco questionar. Quer que eu lhe ajude a levar isso? Não, obrigada. Já tem muito o que fazer. Uina deixou a cozinha e Joane resmungou baixinho. Já vai se juntar com as outras. Acha que é como elas? Será usada e descartada, Uina. Como eles sempre fazem. Mary caminhava por algumas vielas e notou que suas vestes e seus acessórios atraíam olhares curiosos. A parte das coisas irrelevantes que a cercava, Mary preocupava-se apenas com o que sua intuição lhe mandava fazer. Seus passos eram guiados por ela. Caminhou até parar em frente à pequena loja de flores. E aqui? Mary fechou os olhos por alguns segundos. Não tardou para que tudo ao seu redor começasse a se transformar. O fim de tarde dava lugar a uma densa atmosfera e as calçadas, com todos que por ela passavam, começaram a sumir, como se nada mais existisse. Apenas o pequeno comércio avistado. Aos poucos, a visão de Mary começava a se estreitar, como se fosse atraída para dentro da loja, sem nenhum esforço de sua parte. Viu o balcão, a atendente que cochilava e então entrou em um corredor estreito. Seguiu por ele até chegar a uma porta entreaberta. Foi quando se deparou com Edith, dentro de um círculo de velas. A senhora não esperava a visita. Quem é você? Como chegou até aqui? Mary olhou tudo o que podia à sua volta. Edith repetiu a pergunta. Quem é você? Nancy está aqui? E quem quer saber? O que faz aqui? Está chamando por ela, não é? É assim que mantém Nancy presa a este mundo. Do que está falando? Quem é você? Edith começava a perder o controle. Mary tentou entrar na mente de Edith, mas encontrou uma espécie de bloqueio que lhe dificultava a ação. Nos veremos em breve, Edith. Não tenho pressa. Como sabe meu nome? Como conhece Nancy? Mary fechou os olhos em uma espécie de atalho contrário, sua mente correu para a calçada novamente. Ali estava. De pé em frente à loja, enquanto as pessoas transitavam ao seu redor. Mary se virou e caminhou de volta ao apartamento de Thomas. O fim de tarde e a brisa suave completavam um cenário favorável a uma boa conversa no jardim. Uina trouxe a bandeja e juntou-se às primas. Obrigada, Uina. Estava com saudades dos quitutes de Joane. Lucy tratou de pegar um biscoito tão logo Uina ajeitou o prato sobre a mesa. Lucy.
Está tão diferente. Diferente como? Não saberia dizer. Não acha, Uina? Sim, de fato há alguma coisa nova na senhorita. Pois acho que estão vendo coisas. Quanto a você, Laura, precisamos falar dessa magreza e destas olheiras. Está se alimentando bem? Não acha que falaremos de mim, não é, Lucy? Por Deus. Conte-me. Como foi em Nova Orleans? Lucy começou a falar, satisfazendo os anseios de Laura e a curiosidade atroz de Uina. Joanne observava de longe, falando consigo mesma. Algo aconteceu em Nova Orleans. Isto é certo. Capítulo 16. Lucy terminou seu relato diante da incredulidade de Laura e Uina. Não pode ser possível, Lucy. Senhorita, foi muito corajosa. Estou perplexa. Lucy se serviu do chá gelado e de mais alguns biscoitos. Trouxe mesmo essa senhora Mary com você? Sim. Mary Lavu está aqui em Nova York. No apartamento de Thomas, para ser mais específica. Por isso Thomas não veio. Sim, Uina. Ele precisa colocar as coisas em ordem, afinal, serão 2 hóspedes em sua casa agora. Como 2? Ficarei lá com Mary, Laura. Está certa disso? Sim, estou certa. Titi é muito esperta, acho melhor não a envolver nisto. Lucy, ainda não consigo acreditar em tudo o que me disse. O que mais aconteceu na tal festa? Você viu algum espírito? Por Deus, não, Laura. Foi como lhe contei, senti-me um pouco mal e resolvemos ir embora. Não posso crer que esteve em um cemitério à noite. Sim, é um lugar como qualquer outro, Laura. Por Deus, senhorita. Como pode dizer isso? Vocês se acostumariam também. Aliás, Mary lhe trouxe alguns livros, Laura. Livros sobre voodoo. Sobre voodoo também. Ela conversará com você. Quando vir aqui. Mary prefere que vá até ela. Laura olhou para o Uina e voltou a olhar para Lucy. Se ela prefere, é claro que irei. Laura, Mary me disse algo bastante curioso. Ela disse que já esteve com você em sonho. Tenho tido tantos sonhos estranhos que é bem possível, Lucy. Isso é verdade. Bem, como as coisas ficaram por aqui. Da mesma maneira que as deixou. Desculpe-me, senhora, mas pioraram um pouco. Como pioraram, Uina? Senhor Jonathan precisou levá-la ao médico por ter tossido um pouco da sangue. Meu Deus, Laura. Diga também que o médico descartou qualquer problema sério, Uina. Nunca mais ocorreu novamente. E neste dia em que o Sr. Jonathan a levou ao médico, a senhora viu Nancy os espreitando enquanto saiam do consultório. Viu Nancy? Lucy dirigiu-se a Laura em tom sério. Sim. E a senhora Edith? A viu novamente? Não mais. Lucy havia deixado a parte mais importante para o final. Ainda não havia falado de Nancy, e estava buscando uma maneira fácil de dizer algo tão difícil. Preciso que me ouçam com atenção porque o que vou lhes contar agora é muito sério. Laura recostou-se na cadeira. Conhecia a prima o suficiente para saber que o tom era grave. O que foi, Lucy? A senhora Mary é mais do que uma sacerdotisa. Muito mais. Sua avó foi e ainda é a pessoa mais importante do voodoo em Nova Orleans. Já nos disse isso. Ela me disse o que está acontecendo com você, Laura. E o que está acontecendo? Nancy quer tirar você do caminho de Jonathan e a senhora Edith, conhecedora do voodoo, está lhe ajudando. Pois isso já sabíamos, Lucy. Nancy quer me ver longe para ter Jonathan de volta.
Não, Laura, ela não quer Jonathan de volta. Como não? Desculpe, senhorita, não entendo o que diz. Ela não pode ter Jonathan, nunca mais. Lucy ficou em silêncio por alguns segundos. Por Deus, Lucy. Fale. Por que não pode? Porque Nancy está morta. Está morta, Laura. Laura manteve o olhar fixo em Lucy. Não tinha certeza de que havia entendido bem. Uina fez o sinal da cruz. Que Deus nos abençoe. Consegue perceber o absurdo que está dizendo, Lucy? Entendo sua reação, minha prima. Eu vi esta mulher, São também a viu. Quem mais? Quem mais a viu, Laura? O que quer dizer? Que São e eu estamos loucos ou que estamos mentindo? Vocês são veem coisas que a maioria das pessoas não conseguem ver. Apenas isso. Entenderá lendo os livros de que lhe falei. Laura se levantou, morta. Como pode estar morta? Uina ainda tentava entender. Vá com Uina amanhã conversar com Mary. Ela lhe explicará tudo. Ela lhe disse como afastamos tais coisas. Uina questionou ainda em choque com a revelação. Prefiro que Mary fale sobre isso, Uina. Tudo é tão novo para vocês, quanto é para mim. Isso explica os pesadelos, senhora. Eu falei com ela. Eu falei com ela. Não só a vi como ouvi sua voz. Se acalme, Laura. Queria saber o que está vendo? Pois agora sabe. A boa notícia é que não está sozinha. Sente-se, senhora. Tome seu chá. Não há nada que possamos fazer agora. Laura se sentou, ainda perplexa com a notícia. Pretende contar a Jonathan? Lucy quebrou o silêncio. Por certo pensará que sou louca. Acho que ele ama a senhora a ponto de crer no que lhe dirá. Concordo com Uina. Porque ainda é tão insegura em relação a seu marido, Laura. Ele já lhe deu provas suficientes de seu amor. Por que não confia? Está bem. Conversarei com ele, mas somente depois de ver a senhora Mary. Uina respirou algo aliviada. Por fim, senhora. Irão amanhã então? Podemos ir agora. Não tenho tempo, Lucy. Não tenho tempo para esperar. E quanto a Jonathan? Pedirei a Johnny que lhe diga que fui com Uina à casa de mamãe. Perfeito. Vamos juntas então. Uina, dê o recado a Johnny, por favor. Sim, senhora. Lucy, vou me trocar. Vem comigo? Não, prefiro esperá-las aqui. Obrigada por tudo o que fez. Lhe serei eternamente grata. Você é a irmã que eu não tive, agora mais do que nunca, tenho certeza disso. Precisa ir de mente aberta, Laura. E confiar em Mary. Se você confia, eu confio. Na pequena loja de flores, Edith se preparava para sair. Vestiu seu sobretudo e foi até o seu altar. Entre velas, imagens de santos, crânios e bonecos pintados, havia a foto de Nancy. Edith entrelaçou as mãos. Alguma coisa está acontecendo. Por que não está mais me respondendo? E esta tal mulher? Não estou gostando nada disso, mas não se preocupe, darei um jeito, sabe disso. Edith tocou em um crucifixo de cor branca, porém coberto de cera de velas de várias cores. Vestiu o capuz e saiu. Laura, Lucy e Uina foram até o apartamento de Thomas, que abriu a porta para recebê-los. Entrem, fiquem à vontade. Lucy percebeu uma linha de pó cor de ferrugem na parte de dentro da porta. Thomas seguiu o olhar de Lucy. A senhora Mary colocou isso aí. Lucy sorriu.
Ela está? Sim, vou chamá-la. Antes que Thomas se movesse, Mary apareceu. Laura não disfarçou o impacto ao ver Mary. Era a mulher do seu sonho, a mulher que havia visto caminhando em sua direção e que lhe segurou as mãos. Um sonho breve, mas profundamente impactante. Agora entendi o que Lucy lhe havia dito. Sim, Mary já esteve em seu sonho. Mary cumprimentou Lucy, que apresentou a Wina. Mary, esta é Wina, tem nos ajudado muito. Mary apertou a mão de Wina com entusiasmo, prazer em conhecê-la. E esta é a Laura. Sim, eu sei. Como vai, Laura? Estou bem. Na medida do possível. Sentem-se. Sintam-se em casa, não é, Thomas? Sim, senhora. Eu preparo um café? Não se preocupe conosco. Mary se sentou, acompanhada por Lucy e Laura. Bem, preciso me retirar, tenho algumas questões para resolver. Como a senhora Mary mesmo disse, sintam-se em casa. Com licença. Thomas despediu-se com a costumeira cordialidade. Laura, Lucy, Wina e Mary estavam a sós. Capítulo 17. Lucy entendeu que precisava dar início à conversação. Bem, eu adiantei o assunto com vocês como Mary e eu combinamos. Há algo que ainda não ficou entendido? Laura tomou a palavra. Senhora Mary, Lucy me disse que Nancy está morta. Eu a vi, 3 vezes, sendo que na primeira vez, falei com ela, assim, como falo com a senhora agora, em uma segunda vez. A vi do outro lado da rua e na última vez que a vi, foi em um sonho, bastante real, é importante dizer. Como isso é possível? Não duvido do que disse, é que para mim me parece algo improvável de acontecer, vivos e mortos se falando naturalmente. Espero que entenda o que quero dizer. Laura, em primeiro lugar gostaria que não me tratassem por senhora. Mary olhou para Wina, voltando os olhos para Laura depois. É claro que eu entendo sua maneira de ver as coisas. Vida após a morte ainda é um assunto a ser evitado, infelizmente. Com isso, as pessoas simplesmente ignoram o fato de que, acreditando ou não, a vida continua e os chamados mortos, muitas vezes continuam entre nós. É assustador. Depende da situação. Muitos não fazem nenhum mal, apenas vagam perdidos. Outros fazem mal sem saber, pensam que ainda podem ajudar de algumas formas ou só querem continuar presentes. Já outros, resignados no mal, fazem de tudo para prejudicar os que aqui ficaram, seja por vingança, despeito, posses ou ciúmes. No caso de Nancy, está decidida a me causar o mal, não resta dúvidas. As respostas que buscamos quase sempre não estão na superfície. Às vezes é preciso ir mais fundo para obtê-las. Como eu a vejo de forma tão nítida? Como a ouço. Quando nascemos para este mundo, uma espécie de véu é colocado em nossos sentidos. Um véu que nos impede de perceber, ver e ouvir o mundo sutil que nos rodeia, porém para algumas pessoas, como você, esse véu se torna mais fino em alguns momentos e em outros, ele desaparece completamente. Mas porque somente agora posso vê-los. Provavelmente viu muitos seres incorpóreos imaginando se tratar de seres de carne e osso. No caso de Nancy, por terem algo que as une, no caso, Jonathan, fica mais fácil para você percebê-la. Lucy e Wina ouviam atentas. Porque aquela senhora ajuda. Quando conversei com Lucy em Nova Orleans, ainda era confuso para mim ver a ligação de Nancy com Edith, mas hoje, quando estive na loja de flores, consegui sentir algo muito forte entre ambas. Esteve com Edith? Lucy questionou surpresa. Podemos dizer que sim. Estive com ela em desdobramento. Como seria isso? Trouxe alguns livros que eu gostaria que lesse, Laura. Não são apenas sobre voodoo,
mas sobretudo aquilo que não aprendemos nas igrejas e nas escolas. Desdobramento é uma delas. Tentarei resumir. Tenho também algumas facilidades que algumas pessoas não têm. Uma delas é fazer com que meu corpo sutil, a camada que une meu corpo denso ao meu espírito, se expanda, se é que posso dizer deste modo. Meus sentidos vão até onde meu corpo não pode ir.